Olá, sou Vanderlei John e essa é a terceira parte dos nossos vídeos sobre vida útil na construção civil. O tema agora é como projetar para a vida útil, pensando tanto do ponto de vista do fabricante de materiais quanto do projetista, da construtora. Então vamos lá. O projeto para a vida útil tem o objetivo de minimizar impactos ambientais, maximizar o retorno econômico e minimizar riscos para a empresa, usuários e sociedade. Na verdade, esse deve ser o objetivo das atividades de engenharia como um todo. A ferramenta principal nesse planejamento é a análise de modos e efeitos de falha. Ela vem da indústria aeronáutica e ela é bastante simples. Para cada parte de um componente, vamos identificar qual é a falha, como ela vai ocorrer e quais são as consequências dessa falha. E para aquelas situações onde a falha traga risco econômico, de vida, ambiental para a empresa, sociedade, para os usuários, eu vou adotar soluções mais robustas. E nas outras eu vou adotar um plano de gestão da vida útil. Do ponto de vista das construções, eu tenho dois tipos de componente. Alguns que eu posso substituir e outros que são permanentes. A estrutura, as fundações, não é muito fácil de substituir. Os componentes substituíveis, eu vou tratar deles como um custo de manutenção, particularmente se não tiver risco para o usuário, e eu vou procurar tomar medidas para que a manutenção, a substituição desse componente, seja fácil e de baixo custo. Nas partes permanentes, elas vão determinar a vida útil da minha estrutura ou do meu produto. A ponte não vai durar mais do que a sua estrutura, o edifício também não. Então esse é um aspecto crítico do ponto de vista econômico, social e ambiental. E o meu objetivo nesse caso é tomar medidas que maximizem a minha vida útil, claro, sempre dentro do meu orçamento, que eu não posso perder de vista. Muitas coisas que poderiam ser substituíveis ainda não são no Brasil. Instalações hidráulicas, por exemplo, é perfeitamente previsível que elas terão que ser trocadas, mas nós ainda embutimos ela dentro da alvenaria ou do concreto. Isso tem um custo econômico e um custo ambiental. Parte do planejamento da vida útil é especificar para o usuário quando ele terá que fazer atividades de manutenção que prolongam a vida útil da minha estrutura. Estruturas metálicas é muito claro, a frequência de pintura vai me dizer se a estrutura vai durar 30, 40, 50 ou 500 anos. Mas isso precisa ser especificado, o usuário precisa ser comunicado disso, vale para todos os outros sistemas. A norma brasileira de desempenho de edifícios, ela estabelece vidas úteis mínimas de projeto, que os edifícios precisam cumprir. Então as estruturas têm que durar no mínimo 50 anos. Por quê? Porque um financiamento típico é de 30 anos. E o edifício tem que durar mais do que o prazo de financiamento. E assim por diante. Então partes mais fáceis de substituir, como hidrossanitário, nem é tão fácil hoje em dia, a vida útil mínima é 20 anos. Pisos internos, 13 anos, muito fácil de substituir. Via de regra não tem, é uma questão meramente econômica e ambiental. Bom, como é que eu chego, um engenheiro, um arquiteto, um projetista, uma construtora, chega nessa vida útil que é requerida do edifício? Eu tenho uma metodologia, que é a metodologia dos fatores, que está especificada na ISO 15686, parte 1, que diz o seguinte: olha, o fabricante vai informar aos clientes a vida útil de referência em uma situação de referência, um ambiente de referência. De posse dessa informação, projetistas, construtores vão corrigir essa vida útil de referência considerando a situação real de uso. E isso inclui aspectos de qualidade do produto, a confiabilidade que eu tenho no produto, aspectos do projeto, a minha execução, como é que é o microambiente local, não o da região, o do local, ele é mais agressivo ou menos agressivo. As condições de uso, bom, é uma fábrica, é uma escola, é uma residência,
E os níveis de manutenção. Né? O meu cliente tem condições econômicas, tem organização para fazer a manutenção. Um fabricante vai parar a fábrica para fazer essa manutenção, isso faz sentido. Então, tudo isso precisa ser colocado, né? E é a sensibilidade e análise do projetista que entra nesse caso aqui. Um exemplo bem claro, né? Então vocês estão vendo que a parte de baixo dessa parede de alvenaria, de madeira, está toda molhada e suja de terra, porque são os respingos da chuva. Aqui eu tenho uma situação de projeto, onde o projeto expõe a minha fachada à água, ele não tem nenhuma proteção, não tem uma calçada, não tem beiral. E eu tenho então um ambiente bastante agressivo como resultado do projeto. Mas o meu projeto poderia ser diferente. A gente tem esse manual de projetos de casa de madeira da Austrália que especifica detalhes de como proteger a fachada de madeira para que a vida útil seja maior. Né? Existem muitos outros, mas então, numa situação dessas, né, a madeira terá uma vida útil muito maior que na anterior e a minha estimativa de vida útil precisa mudar. Né? Nesse caso, é uma obra pública onde não houve manutenção. Né? O projeto facilita o acúmulo de água no pé e a corrosão está avançada e isto aqui é um pilar. Né? Então, o cliente aqui tem uma baixa capacidade de fazer manutenção, é dever do projetista tomar uma medida adequada. Né? Bom, de uma forma geral, a gente quer maximizar as vidas úteis. Quer dizer, quanto mais durar a minha estrutura, menor será a manutenção, menor será o impacto ambiental. Por outro lado, claro, existe sempre a preocupação de manter o custo sob controle, mas de uma forma geral, vida útil depende mais de conhecimento e capacidade de selecionar e especificar do que da qualidade do material. Né? Então, cabe ao projetista que está especificando uma solução identificar quais são os fatores de degradação relevantes para aquele produto em particular ou para aquela montagem e quais desses fatores estarão presentes no local, né, naquele ambiente. Analisar se o projeto protege ou não, né, e tomar medidas de proteção desses materiais. Ele precisa analisar a incompatibilidade entre o produto e os produtos que com ele estarão em contato. Né? Ele precisa prever as atividades de manutenção, como vai ser feito. Bom, o meu telhado deverá ser lavado para manter a reflectância. Precisa de uma torneira e precisa de acesso seguro e coisas assim. Né? Ele vai precisar redigir um manual de manutenção com as frequências de cada atividade de manutenção, porque ele previu em projeto. Né? E evidentemente, em muitas situações, talvez tenha que buscar um produto alternativo mais resistente àquela condição ou mudar radicalmente o seu paradigma de projeto. Né? Então, este é o conhecimento esperado de um projetista para trabalhar com a questão da vida útil. Bom, agora vamos olhar do ponto de vista do fabricante de materiais. Né? O fabricante precisa fornecer a vida útil de referência, a partir do qual o projetista ajusta a vida útil esperada. Né? Como é que ele vai fazer isso? Primeiro, ele precisa entender o produto dele, o que degrada o produto dele. Isso é uma questão científica, não existe muita dificuldade. A partir do que degrada, decorre como vai degradar. Né? Então, ele vai compreender o processo de degradação de cada material e da montagem, né? Porque eu posso ter coeficientes de dilatação diferentes, etc. Né? E vai ter que eleger um indicador de degradação para o produto, para o sistema. Né? Esse indicador ele é, de fato, uma propriedade crítica na aplicação pensada. Né? Então, se o meu produto é para fachada, aspecto estético é crítico. Mas se é para uma fachada industrial, talvez não seja tanto. Então, cabe ao projetista, o fabricante, identificar qual é o melhor fator que vai indicar a degradação e acompanhar ele e usar ele para prever a vida útil. Né? Eu entendi, já sei quais são os meus indicadores de degradação, eu posso fazer estudos. Né? Esses estudos envolvem, tipicamente, ensaios de envelhecimento natural, né? Ensaios de envelhecimento acelerado, onde eu crio condições laboratoriais artificiais que aceleram o processo de degradação. Né? E até, se eu já tenho o produto no mercado há algum tempo, eu posso fazer
um estudo da distribuição de vida útil da população de produtos em uso, né? E isso me dá bastante informação, né? Aqui uma ideia de ensaio acelerado, né? Uma câmara de CUV, né? Uma câmara de xenon, onde eu estou, é ótima para produtos orgânicos, para revestimentos, para tintas, para tecidos, para plásticos, para papel, né? Ela permite eu expor a uma radiação solar artificial extremamente intensa, 24 horas por dia, e obter em curto espaço de tempo, alguns milhares de horas, a previsão, o comportamento do material que eu posso extrapolar depois para as condições normais de uso, né? Em um ensaio normalizado existe uma série desses, né? Eu também posso fazer um envelhecimento natural, que é colocar corpos de prova expostos ao ambiente em climas relevantes e, a partir daí, observar a degradação. Claro, este é um procedimento lento, mas existem estudos feitos por empresas que varrem 20 anos, 25 anos de envelhecimento natural, tá? Faz parte do P&D de uma empresa. É claro que para o lançamento do produto, o fundamental vão ser os ensaios de envelhecimento acelerado e a compreensão dos mecanismos relevantes de degradação, né? O entendimento científico do problema, né? Reunimos uma quantidade grande de dados e vamos interpretar os resultados, né? Não é uma coisa perfeita e matemática, né? Raramente um processo de degradação é muito claro, raramente o ambiente de degradação vai estar muito claro. Imagina um fabricante que tem que projetar para um mercado, né? Então ele vai definir um cenário para o qual ele vai trabalhar com a vida útil de referência. Clima, temperatura, condições de uso, manutenção, etc. Tem que estar bem definido. E a partir daí, usando modelos estatísticos, inferências, extrapolações, estabelecer uma vida útil de referência que será comunicada ao cliente junto com o cenário de utilização. É claro que esse estabelecimento da vida útil de referência implica num risco para o fabricante, né? O que risco? O risco dele dizer que a vida útil de referência é muito maior do que na verdade ela vai ser. Isso certamente trará consequências no médio prazo. Então, aí cabe, né, uma análise de risco e separando sempre, né, o que é a minha taxa de defeitos, do que é a degradação esperada, etc. Então, esta é uma atividade importante prevista na ISO 15686 que os fabricantes precisam fazer, né? Bom, modelos que eu posso determinar, né? Por exemplo, um estudo desse pode chegar numa função dose-resposta, que eu tenho uma função dose-resposta de como o aço corrói, a variação de perda de massa anual do aço em função de poluentes atmosféricos e do tempo de molhado, né? A mesma coisa para o alumínio, para o mármore. Então, para muitos produtos já tenho estudos. Esse aqui foi um estudo patrocinado pelo Programa de Meio Ambiente e de Cultura das Nações Unidas para a preservação de patrimônio cultural. Um trabalho muito interessante. E eu vou ter também, tem outro exemplo aqui, um trabalho feito pelos norte-americanos que criou um mapa de risco de degradação de madeira em função do clima dos Estados Unidos, né? Aqui vocês têm a interpretação gráfica, né, daqueles resultados, né? Hoje estão se desenvolvendo modelos mais sofisticados para trabalhar com a madeira, particularmente em cima dos produtos mais modernos de madeira, como CLT e outras coisas, né? Então, os estudos podem chegar muito longe, né? Na área de metais e na área de plásticos temos muito acúmulo, na área de concreto, materiais cimentícios, corrosão de armadura, temos bastante acúmulo na área de madeira. Quando eu pego qualquer um desses materiais e eu mudo ele, faço um novo componente, eu não posso continuar achando que a durabilidade vai ser a mesma, porque o formato, a porosidade, os detalhes, todos importam, né? Bom, para concluir, né, a engenharia usa os conceitos de vida útil, né? Dependendo do local da cadeia de produção, vai ser diferente. Para um fabricante, a preocupação é estabelecer uma vida útil de referência, né, e descrever um ambiente de referência para essa vida útil. Essa é a preocupação central do fabricante. Para o projetista e para o construtor, é a partir da vida útil de referência, considerando os detalhes do projeto, estabelecer a vida útil de projeto estimada. Esta é uma estimativa, né?
E essa estimativa tem que ser feita com boa confiabilidade de que os mínimos da norma serão atingidos, né? A gente espera que é do interesse do projetista tomar medidas de projeto que protejam os materiais e componentes dos fatores de degradação que eles mais temem. Isso aumenta a segurança, diminui o risco inerente ao projeto, né? O projetista também vai precisar especificar um manual de manutenção, as atividades previstas, os prazos, como elas serão realizadas, né? E criar condições para que essas atividades sejam executadas na minha estrutura. Bom, muito resumidamente, esse é um tema tremendamente importante, onde nós estamos começando a desenvolver uma abordagem mais científica e mais racional do problema, né? E certamente vai ser cada vez mais importante que a vida útil seja gerida, né, pelos engenheiros e arquitetos e pelos fabricantes. Obrigado.